estava vivendo sobre uma promessa. E qual é esta promessa? A vinda do Messias. No livro do profeta Isaías vai mencionar que viria um Salvador, que viria um Salvador, que ia salvar o povo de toda assolação, de todo o sofrimento. Mas nota-se que o que chama atenção é que o povo sempre vai estar inserido nessa situação. Não foi assim diferente na época de Moisés, que o povo também ficou preso e ficou cativo no Egito, a ponto de o próprio Deus levantar um homem chamado Moisés para poder guiar o povo. Mas Moisés sozinho não tinha o poder e a autoridade para libertar o povo. Então Deus sempre vai precisar de alguém para que possa manifestar o seu poder. Então Deus agora vai usar Moisés para liderar o povo. Para alguém liderar alguém, primeiro ele tem que ser liderado. É verdade. Moisés, ele aprendeu dentro do Egito a como ser um líder. Moisés estudou, Moisés era letrado, Moisés entendia das culturas e da lei. Então agora Deus pega todo esse conhecimento e vai usar Moisés como um instrumento para libertar o povo. E aonde eu quero chegar? Agora o povo está inserido num contexto, missionário João, que não tem ninguém para liderar o povo. Porque o rei que está no comando, o rei Herodes Agripa, ele está sendo liderado pelo próprio exército romano, pelo próprio imperador. O rei só está ali de fachada. Então o povo continua sendo assolado. E como? Pagando altos tributos, pagando altos impostos. O povo continua vivendo e esperando a promessa. E se for trazer para os dias de hoje, conjecturando e aplicando o texto, nós também estamos vivendo e esperando uma promessa. E qual a promessa que nós estamos esperando? A vinda do Senhor Jesus. Já não estamos mais esperando o Messias. Nós estamos esperando o Filho de Deus, em qual nós cremos. Então o povo está esperando. E qual a característica desse Messias? Primeiro, ele vai ser alguém que vai liderar o povo. Segundo, ele vai ser alguém que vai ser intitulado rei. No entanto, as Sagradas Escrituras diz que é um rebento que vai vir da linhagem e da raiz de Davi. Aí todos nós conhecemos a história. Deus manda um anjo desce, vai lá e escolhe uma jovem agraciada. E esta jovem, ao receber esse chamado, ao receber esta proposta e esta promessa de Deus, ela aceita de bom grado. Pois essa jovem, ela estava compromissada, e essa jovem se chama Maria. E ela estava compromissada, praticamente noiva com José. E ela recebe, mas algo questiona. Como aí? Peraí, anjo. Como eu vou dar a luz a um filho se eu ainda sou virgem? E a virgindade aqui remete à pureza. Jesus disse: sede santos como eu. Aquele que quer ser santo, ele se santifica mais. Aquele que quer se santificar, ele busca mais, ele jejua mais. Então agora ela recebe de bom grado. E todos nós sabemos
Nasce a criança. A criança é abençoada. Os pastores vão visitar. Os 3 magos vão visitar. Pronto. Resolveu o problema. Nasceu o Messias. Mas espera aí. Ele ia vir da linhagem real. Ele ia vir da casa de Davi. Ele seria intitulado rei. Espera aí. Nós estamos falando da mesma pessoa? Porque agora vai nascer um filho de um carpinteiro chamado José. Mas os judeus continuam esperando o Messias. E quem continua esperando a segunda vinda de Cristo, levanta a mão para o céu para mim. Eu ainda continuo esperando a vinda de Jesus. Eu ainda continuo esperando a segunda vinda de Jesus. Então, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai crescer em graça e conhecimento, pastor Ed. Mas espera lá. Aonde está Jesus? Com 15, com 16, com 17, com 18, com 19, com 20. Porque ninguém se fala mais em Jesus. Nasceu, está crescendo em graça e conhecimento. Aí a palavra vai dizer que aos 30 anos de idade, Jesus agora, ele vai reunir 12 homens e começa o ministério de Jesus. Mas só que Jesus, pastor Ego, Jesus é diferente de tudo aquilo que o povo estava esperando. Jesus não é aquele missionário João que empunha uma espada. Ele traz a palavra. Às vezes nem sempre é com uma espada, mas sim com a palavra. E ali ele reúne 12 homens simples e pescadores e começa a pregar o amor de Deus. Aí começa a curar os coxos, os mancos, os leprosos. Começa a operar milagres, prodígios e maravilhas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você conhece quem é Jesus? Pergunta para o seu irmão, você conhece quem é Jesus, pastor? Você conhece realmente? Você conhece, igreja, quem é esse Jesus que nós pregamos? Será que realmente você conhece quem é Jesus? Porque muitos colocam Jesus como aquele belo homem loiro, de olhos verdes, cabelos longos, ao qual nós vemos em algumas pinturas, como as pinturas de Leonardo da Vinci e outros artistas. Mas não é isso, pastor Leonardo, que a palavra diz. A palavra, no livro do profeta Isaías, vai dizer que ele era sem forma, sem formosura nenhuma. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, pois ele não tinha aspecto. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai até a Judéia, e lá ele toma o livro, o Pentateuco, e lá ele começa a ler. Eles dão para ele ler, e ele vai ler, e ele vai citar uma passagem que está no livro do profeta Isaías, que chegou a vinda daquele que foi ungido do Senhor, que ia pregar no ano aceitável do Senhor, que ia dar vista aos cegos, que ia dar vista aos mancos, que ia restaurar aquilo que havia se perdido. Mas espera lá, este é o filho do carpinteiro. Ajuda a pregar, igreja, pelo amor de Deus. Este é o filho do carpinteiro. Carpinteiro. Eles estão esperando um rei. Eles estão esperando um líder que ia reunir um exército. Mas Jesus não reúne um exército. Jesus vai reunir homens simples que não sabiam nem ler e nem escrever.
Mas homens que negaram a si mesmo, deixaram tudo que tinham e seguiram um propósito, e seguiram um chamado. O evangelista Carlos costuma dizer algo aqui que me chamou a atenção. Quanto mais eu fujo do meu chamado, mais ele é. Quanto mais você foge daquilo que Deus separou para você. Quantas pessoas que fogem do chamado, do propósito de Deus? É, pai. Tenta fugir para a esquerda, tenta fugir para a direita. Mas se ele escolheu e se ele escreveu, está determinado. Ô, glória! Queira o diabo ou não, vai se cumprir. É, pai. Em nome de E Jesus. Jesus, irmãos, a palavra Jesus é algo tremendo. Não tomes o nome do Senhor em vão. O nome de Jesus é tão poderoso, este nome aqui, ó, que até o próprio arcanjo Miguel, quando estava lutando contra Satanás e seus demônios, ele pronunciou o nome do Senhor. Que o Senhor te repreenda. E contra esse nome não tem poder celestial nenhum, nem no céu e nem no inferno. E aí agora o ministério cresce, pastor Leonardo. Agora o ministério tem vários seguidores, trazendo para o dia de hoje. O ministério cresceu, a igreja cresceu. E uma certa vez Jesus está pregando, e todos estão ali assentados, o sermão da montanha. E todos nós sabemos que Jesus vai operar um milagre, vai multiplicar o pão. Todos vão comer, todos vão ficar saciados. Mas quando Jesus, depois de terminar o sermão, a multidão está no outro dia esperando. E Jesus disse: hoje a padaria está fechada. Hoje vocês vão comer só a palavra. Aí Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Aí eles não querem esse pão. Eles querem aquele pão que perece, aquele pão que mofa, aquele pão que azeda, aquele pão que estraga, aquele pão que incha. Ô, glória! Venha a mim todo aquele que tem sede. Venha a mim todo aquele que tem fome. Aquele que tem fome e sede da justiça de Deus. Aí agora, aqueles religiosos que estão esperando o Messias e estão cegos, vão tramar, diga, vão tramar. Vão tramar. Para prender Jesus. Para prender Jesus. Porque uma coisa é você tentar convencer alguém de algo. Você pegar uma pessoa e convencer ela que pedra é pedra. E se ela tiver convicção que aquilo não é pedra, é pau, é muito difícil. Mas quando você consegue convencer 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400 pessoas, 500 pessoas, que aquilo que você está falando e aquilo que você está anunciando é a verdade, é o caminho e é a vida, a oposição sempre vai se levantar. E agora alguns homens vão se levantar contra Jesus. A Bíblia diz que tinha 2 homens, Anás e Caifás. E eles vão tramar, eles vão reunir todo o sinédrio, porque eles acham e alegam que Jesus é o falso Messias. Porque o Messias que eles estavam esperando era um homem que ia empunhar a espada,
Mas esse Jesus é diferente. Esse Jesus, ele é tão diferente, obreiro Ramon, que ele assenta no meio dos pecadores. Ele senta de um lado de um cobrador de impostos. E ele diz para ele: Levi, Mateus, vem comigo. E na mesma hora ele larga tudo e vai. Esse Jesus é aquele que está passando à beira do caminho. Ele vê um homem, um cobrador de impostos, em cima de uma figueira, e ele disse: Zaqueu, desce. Mas espera aí, mestre, esse homem está roubando o povo. Hoje me convém repousar sobre a sua casa. Aí espera aí, esse Jesus, ele é diferente, ele come e bebe com os pecadores. Os que os religiosos, eles achavam que eram tão religiosos, que eles não tinham que se misturar com os pecadores. Aí o apóstolo Paulo diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quando eles levam uma mulher até Jesus para apedrejar ela porque ela foi pega em ato de adultério, e Jesus começa a escrever no chão. Aí quando Jesus levanta e olha a multidão querendo apedrejar aquela mulher, aí Jesus disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Irmãos, foi saindo desde o menor até o maior. Mas espera lá, mas todos chegaram com pedra, achando que eram santos demais para poder julgar aquela mulher. E hoje é diferente. Hoje não é diferente. Quantas pessoas querem te atirar a pedra? O problema não é a punhalada nas costas. O problema é quem está segurando a faca. Pai. O problema, pastor Wendel, que eu olho para Estevão e me faz lembrar, não era as pedradas que pegaram Estevão e mataram, é quem estava segurando a pedra. Aí vamos mais adiante. Mas eles têm que prender Jesus. Diga, eles têm que prender Jesus. Mas como? Como vai prender Jesus? Então eles vão pegar alguém de dentro. Eles vão pegar alguém de dentro, alguém do convívio, alguém que está convivendo, alguém que está participando, alguém que está caminhando. Meu Deus, vou sentir na graça dele aqui. Oh, glória, aleluia. O perigo, pastor Leonardo, não é quem está lá fora. Muitas das vezes o perigo é quem está do lado de dentro. Oh, verdade, pai. Porque esperar a traição de quem está lá de fora, beleza, é fácil. O duro é você aceitar a traição de quem está do lado de dentro. Meu Deus, apertou. Nós estamos falando de ceia. Aí Jesus, sabendo que a hora já estava se aproximando, ele vai reunir os discípulos e fala para Pedro: Pedro, vai na cidade, chama Tiago, prepara um lugar, vai ter um lugar na rua chamada direita, vai ter na casa de um homem chamado Simão. Diz para ele: lá o mestre vai fazer a ceia. E reúne todo o cenário. Mas enquanto Jesus está reunindo os seus discípulos para participar da ceia, alguém do lado de fora está tramando como vai pegar ele. Aí me lembro da campanha: Satanás, só porque é meu. Porque enquanto você está aqui reunido para participar da ceia, Satanás está lá fora armando a estratégia para te pegar. É verdade. A igreja não pegou, vou repetir de novo. Enquanto tu está aqui dentro, sentado, me olhando com essa cara, Jesus está trabalhando ao seu favor. Oh, glória. Mas Satanás também está lá fora, querendo te cirandar. É verdade.
tempo da gente parar de brincar de crente, irmão. Ou você é, ou você não é. Porque naquele grande dia, muitos vão ficar iludidos e decepcionados. Porque Jesus vai falar assim: aparta de mim. Que isso? Eu sou pastor. Que isso? Eu sou missionário. Que isso? Eu sou apóstolo. Que isso? Eu sou obreiro. Que isso? Eu sou diácono. Que isso, Jesus? Eu sou bispo. Vai falar: aparta de mim, porque eu não te conheço. Tu que pratica tantas coisas. O que adianta me pregar de lábios, mas o coração? Achei que ia babás. Achei que ia babás. A gente tem que entender quem é que nós estamos servindo. Tem tantas pessoas que é fiel, pastor, ainda é o seu patrão. Eu não posso faltar, que se eu faltar, meu patrão vai cortar meu salário. Aí vai trabalhar passando mal, vai trabalhar passando doente. Mas e para o grandão da Galileia? Como é que nós temos trabalhado para ele? Hoje não vou no culto não, está chovendo. Jesus vai entender só um dia. É verdade. Hoje está gostoso para ficar em casa. É verdade. O dia que você fica em casa é o dia que Satanás vence uma luta. Ele consegue te derrubar. Eu hoje te derrubei. Porque quem sabe nesse dia Deus queria falar algo profundo contigo. Porque quem revela é a palavra. Quem salva é a palavra. Quem cura é a palavra. Pastor, mas também não tem vezes que você dá vontade de você ficar em casa assim. Eu sou ser humano, eu sou de carne e osso. Eu já vim para a igreja passando mal com 40 graus de febre. Eu já vim para a igreja com dor de garganta. Já vim para a igreja com dor de dente. Já vim para a igreja com dor de ouvido. Porque eu sei quem é que me chamou. Eu sei que tem vidas aqui que precisam, necessitam. Quantas pessoas já bateram no peito e já falaram: essa igreja não vai progredir, essa igreja vai fechar. Se eu sair, ela fecha. Quantas vezes a gente já ouviu isso, de alguém bater no peito e falar: ai, pastor, se eu sair, a igreja fecha. Pai. Sem mim, essa igrejinha não vai passar desse barraquinho. Pai. Glória. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Pelas misericórdias dele. Toda a honra, toda a glória, toda a graça, todo louvor e majestade seja dada a ele, irmãos. Mas nós temos que entender o nosso chamado, assim como Jesus entendeu. Ele negou a si mesmo. Ele negou a sua total divindade. A Bíblia vai dizer que Jesus está no Getsemane, orando. A sua oração, pastor Leonardo, foi tão intensa. Imagine quando você entra naquele propósito de oração, você não olha nem para o relógio, você não abre nem a boca. A tua oração é tão intensa, tão fervorosa, que o suor escorre. Agora imagine Jesus orando, sabendo que tudo que ia vir sobre ele, todo escárnio, toda dor, todo sofrimento, mas era para ele. Bate no seu peitinho e aponta para você assim, ó. Fala: era para mim. Era para mim. Quando eu perguntei no início do culto: alguém está levando a sua cruz? E muitos levantaram a mão: eu não estou levando. Você não sabe o que é levar a cruz. Você não tem noção de o que é levar a cruz. A cruz, para quem não conhece, era um poste aproximadamente de 2 a 2,5 metros, pesando em torno de 40 a 50 quilos. Quem aguenta carregar um saco de cimento? Um homem aguenta. Não aguenta. Se eu pegar
um saco de cimento no meu carro ali, eu coloco ele aqui. Agora carrega um saco de cimento daqui. Verdade. Até lá em cima na casa do pastor. Você consegue carregar, pastor? Um saco de cimento nas costas daqui até a sua casa? Hã? Então como que a gente consegue carregar a nossa cruz? Se não tiver o amigo e ajudador que é o Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. Aí era um poste vertical que já estava preparado. E aquilo que Cristo estava carregando, que era um poste transversal que chama prostíbulo, esse era carregado. Mas antes de Jesus chegar até lá, primeiro veio a traição. Jesus diz: aquele que mete a mão no pão. Irmão, o traidor não estava fora da mesa, porque é na mesa que se revelam os traidores. Verdade. Quantos negócios fechados, pastor Leonardo, em reuniões que se revelaram o verdadeiro traidor. Você que é diretor lá do esporte, quantas traições o senhor já deve ter visto? Quantas pessoas aqui já passaram por essa situação? Eu confiava tanto nele, eu confiava tanto nela, porque aquele que trai esquece, mas aquele que é traído é como uma ferida que se abre, e para cicatrizar leva tempo. Leva tempo. Aí Jesus, sabendo de quem iria te trair, que estava no meio dos 12, ele não quis escandalizar ele no meio dos 12. Ele não quis expor a igreja. Ele no meio dos 12. Ele poderia muito bem apontar: tu, Judas, tu come com nós, bebe com nós, anda com nós, dorme com nós, está vendo eu curar, está vendo eu libertar, está vendo eu curar, fazer milagres, e tu ainda vai me trair. É como se eu estivesse traindo a minha própria fé. Aí agora vem o pior. Judas vem com o Sinédrio, com Caifás e Anás. Só que eles não sabiam quem era Jesus. Porque os judeus são todos parecidos, barba grande, cabelo grande. Mas tinha um detalhe: as vestes de Jesus eram diferenciadas. E agora eles vêm. E Judas se aproxima de Jesus. E com um beijo, Jesus disse para ele: com beijos, tu trai o filho do homem. A Bíblia diz: ai daquele que trazer o escândalo ao Evangelho. É melhor ele colocar uma corda no pescoço, amarrar 2 pedras e jogar-se no precipício. E agora levam Jesus. Olha para cá, preste bem atenção. Já vou terminar. Eles levam Jesus. Jesus é apresentado no Sinédrio. Mas só que no Sinédrio, eles não têm com o que acusar Jesus. Eles tentam de alguma forma pegar Jesus, mas eles não têm com o que acusar. E ali Jesus já sofre as suas primeiras costas. Jesus apanha. Jesus é esbofeteado. Dá um tapa na cara de Jesus. Os homens do Sinédrio pedem uma corda, um laço, e põe na venda de Jesus. Um dá um tapa de um lado, outro dá uma bufetada do outro. E eles falam para Jesus: olha, responde aí, profeta, quem que te bateu? Se foi o da esquerda ou se foi da direita?
Jesus tem fome, porque tinha ceado à noite. Jesus tem sede. E agora, Jesus preso. Eles vão levar Jesus diante de um dos maiores carrascos romanos, chamado Pôncio Pilatos. E eles levam Jesus até Pilatos. E ali, eles acusam Jesus de ser o falso Messias, de estar denegrindo a imagem, de estar trazendo escândalo. E Pôncio Pilatos diz: este homem é inocente, não tem nenhuma acusação. Eles dizem: mas ele veio da Galileia. Então ele fala: então manda ele voltar para a Galileia, porque lá tem o rei Herodes ali. E eles voltam com Jesus e apanhando. Não pensa que foi algo cordial. Jesus apanhava no meio do caminho. E chegando lá, a mesma coisa. Não teve com que acusar. E devolveram Jesus de novo para o governador da província da Judeia, chamada Pôncio Pilatos. E aí Pilatos agora, mediante a todas as acusações, e alguém vai falar assim: olha, era de costume liberar um homem nesse dia. E alguns já gritaram: liberta Barrabás. Irmãos, para quem não sabe, Barrabás era um militante. Barrabás, ele lutava contra a opressão romana. Barrabás já tinha matado alguns soldados romanos. Barrabás era aquele arruaceiro. Ele era um militante, revoltado com aquela situação. E o povo agora começa a gritar: crucifica Jesus e liberta Barrabás. E eu pergunto à igreja nessa noite: quem você libertaria? Jesus ou Barrabás? Alguém que estava se intitulando filho de Deus, alguém que estava dizendo que era filho de Deus, e alguém que estava tentando libertar o povo. Quem você libertaria, irmãos? Jesus ou Barrabás? Hoje gritar liberta Jesus é muito fácil, porque a gente conhece. Mas judeus não conhecia. Como hoje tem muitas pessoas que não conhecem quem é Jesus. Tem pessoas que você prega o amor de Jesus para ela e ela escarnece. Tem pessoas que acham: ainda não é tempo, ainda vou aproveitar a vida. A pessoa morre, não aproveita a vida. Verdade. E morre sem salvação. E agora, irmãos, Pôncio Pilatos resolve açoitar Jesus. Eles vão pegar um instrumento chamado azorraque. Ele tinha uma parte de madeira, roliço, um cabo grosso, com 12 tiras de couro curtidas, e nas suas pontas bolas feitas de chumbo. Quando batia, dilacerava. E além disso, nas suas pontas tinham pedaços de ossos de animal. Para vocês terem noção, este instrumento, se ele fosse lançado numa madeira, ele arrancava lasca desta madeira. Você tem noção de que é isso? Na primeira, Jesus está amarrado. Olha para cá, presta atenção. Jesus está amarrado. Na primeira, ele não grita, ele segura. Na segunda, ele esboça a gritar, mas ele não grita. Mas na terceira, arranca pedaço e desfigura parte de sua costela. A chicotada foi tão intensa, olha para cá, igreja, que o azorraque ele gruda
na costela de Jesus. E o carrasco, com um dos pés, ele pisa nas costas de Jesus e puxa o instrumento. Pedaço de carne com sangue jorra. Vocês não têm noção do que ele passou. A Bíblia não menciona, mas a dor foi tão tamanha que até urinar pelas pernas de Jesus urinou. A dor é tamanha. Mas não parou por aí não, pastor Antônio. Foi a primeira, segunda, a terceira, a quinta. Da quinta em diante, Jesus já começa a gritar. A décima. Quem aqui que queria pelo menos levar uma no lugar de Jesus? A gente espeta o dedinho e já... Às vezes está cortando um bife, cortando uma carne na cozinha, corta o dedinho. Nossa, cortei o dedo, já sangue, nossa, aquela sangueira. O seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, está preso no madeiro e sendo açoitado pelo aquilo que ele não cometeu, pelo aquilo que não era para ele. E pensa vocês que os romanos ficaram com pena? Não, eles estavam rindo. Eles estavam rindo enquanto um homem inocente, que não fez mal nenhum, apenas pregou o amor de Deus, está apanhando. Quem aqui que nunca tomou umas lambadas da mãe quando era pequeno? É verdade. pai. Aquela correada santa, aquela varada santa. É verdade. Irmãos, eu levei uma correada da minha mãe, porque eu aprontei algo, eu corri. O meu erro foi correr. A vizinha me segurou. E quando ela me segura, minha mãe, do jeito que veio, já veio e chulepe. Eu tenho a marca da fivela até hoje aqui na minha poupança. Ficou guardada e registrada até o dia de hoje. É verdade. Eu tomei uma. Doeu a semana inteira. Agora imagine tomar 40 chibatadas. Diz os médicos que as feridas eram tão profundas que se podia botar seu dedo assim, você chegava no osso. Os cortes eram tão profundos que a pele estava pendurada e o sangue desceu. E não satisfeito, agora eles vão virar Jesus. E eles viram ele de barriga para cima e aplicam mais algumas chibatadas, a ponto de pegar na carne e de lacerar. Você sabe o que é isso? Você não tem noção do que é isso. E às vezes por coisinha tão banal você quer sair da igreja. Às vezes por coisinha tão pouca você quer largar Jesus. Não vou parar desse negócio de evangelho. É verdade. É verdade, pai. Dá pra mim não, vou Deus. abandonar a igreja, eu vou sair da igreja, eu vou parar com o ministério, eu vou entregar minha credencial porque eu não aguento. É. Mas quando você parar para pensar em desistir, lembra desse momento. Lembra?
estacionado. Jesus estava ali por amor. Você que é jovem hoje, imagine você sair daqui e já está ali fora alguns homens armados esperando você sair, que te prenderem, arrancar você do convívio do seu pai, da sua mãe, te levar preso para outra cidade. As mulheres eram estrupadas. Alguns jovens eram decapitados. Alguns jovens tinham suas partes cortadas, amputadas. Vocês não sabem qual o preço alto que foi pago para que esse evangelho pudesse chegar até nós. E depois de tudo isso, agora eles colocam sobre ele a cruz. E ele vem andando pelo Gálgota. E mais, não satisfeito, jovens, eles vão pegar uma coroa, eles vão tecer uma coroa de espinho e vão colocar sobre a cabeça de Jesus. Mas só que essa coroa de espinho, ela ficava balançando, porque ela não era um boné, ela não era um chapéu. Ela ficava balançando. Eles então pegam um pau e bate na cabeça de Jesus. E os espinhos, aproximadamente de 3 a 4 centímetros, vão cravar no crânio de Jesus. Vocês não estão noção do que eu estou pregando. Vocês não têm noção do que é pregar e sentir a dor. Porque quando o namorado larga a namorada, eu estou deprimido, meu namorado me largou, quero morrer. Por que ninguém quer morrer por Jesus? Minha esposa me traiu, me largou, vou morrer. Meu marido me largou, me traiu, quero morrer. E por que ninguém quer morrer por Jesus? Verdade. Quantos estão morrendo na África, em Moçambique, em Angola? Verdade. Por não se dobrarem e não se renderem. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Eu quero ser missionário. Quer ser missionário? Vai para a África, vai para Moçambique, vai para Angola. Mas na Angola não está bom, Moçambique não está bom. Tá bom, vai para o sertão do Ceará, vai para o sertão da Bahia, vai para as favelas do Rio de Janeiro. Quantas crianças estão perecendo? Quantas crianças estão perecendo aqui no bairro e você não fala do amor de Jesus? O poder está contigo. Quantas crianças que estão morrendo e às vezes você não tem coragem de orar para alguém. Eu estou salvo, minha família está salva. E os demais? Aí agora chega o momento da crucificação. A multidão está toda posta. O estipe já está no lugar. E agora eles deitam. Eles vão pegar um cravo. Um cravo era um prego aproximadamente quase do tamanho deste microfone. Eles pegam o braço de Jesus, eles esticam o braço de Jesus a ponto de se deslocar o ombro. E um dos soldados vem com a marreta e prega o pulso de Jesus. Porque ele sabia que se pregasse nas mãos, o peso não suportaria, rasgaria a mão. Então é pregado no pulso. E estica o outro braço, prega. Agora pega os 2 pés. Meu Deus, quem já pisou num prego aqui na obra, em algum lugar? A dor que é. Quem já pisou num prego aqui? Eu já pisei num prego. Atravessou a minha bota. Que dor, irmão.
Agora imagine um prego de quase 20 centímetros, atravessando a sua carne, seu osso, seus dedos. E agora eles erguem Jesus. A agonia era tanta. Jesus está com fome, com sede, cansado. Mas mesmo assim, irmãos, ele não deixou de carregar a cruz. Jesus não desistiu, irmãos. Olha para cá, preste bem atenção. Jesus não decepcionou o Pai. Mas vai chegar um momento que Jesus tenta puxar força para respirar. E ao respirar ele vai falar: Pai, por que me abandonaste? Mas sabe por quê? Imagine agora Deus, meu irmão, sabendo o que estava preparado para Jesus, e Deus intervém. Não, vou mandar uma comitiva de anjo lá, vai arrancar ele de lá agora, arranca ele daquela cruz. Aí todo o plano de Deus ia por água abaixo. O céu, irmãos, o céu está de pé, os anjos estão de pé. A palavra de Deus vai falar que era aproximadamente meio-dia e transforma o dia em noite. As trevas tomam conta. Nem o sol quis olhar para o sofrimento de Jesus. O sol se retira. Imagine agora Maria olhando seu filho pregado na cruz. Eu posso conjecturar João em lágrimas. E às vezes a gente vive um evangelho fraco, cheio de mimimi. Não pode isso, não pode aquilo, não quero isso, não quero aquilo. Nós temos que rever os nossos conceitos. É bem verdade. Nós temos que viver aquilo que nos foi proposto. E Jesus agora vai dar o último suspiro, irmãos. Porque já não estava mais aguentando. E Jesus, no seu último momento, ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí Satanás fala: agora acabou, derrotei. A morte começa a festejar, agora triunfei. Mas no terceiro dia, algumas mulheres vão se reunir e vão até o sepulcro. Mas chegando no sepulcro, a pedra está removida. E ele não está mais lá. Aí elas começam a se desesperar, pastor Ender. Cadê o corpo do meu mestre? Aí aquele homem diz para as mulheres: por que tu choras? Se vocês estão procurando alguém entre os mortos, se vivo ele está. Pode aplaudir esse Jesus que ressuscitou. Ele ressuscita. E vivo está e reina para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu não merecia. Eu não merecia. Mas o Senhor me comprou com um preço caro demais. Por isso eu sou grato e valorizo tudo aquilo que o Senhor fez por mim, Pai. As palmas logo, Senhor. A igreja de pé, por gentileza. Oh, glória. Examine a si mesmo. Não sou eu que vou examinar.